Bolsonaro e Marcos Duval poderão ser presos nessa segunda-feira. Nicolas Ferreira admite que o Bolsonaro tentou dar um golpe e se revolta com um evento flopado na Paulista. Marido de Carla Zambelli passa a ser investigado no STF. Deputados caçados anunciam greve de fome. Prefeito bolsonarista expulsa professora de evento. Zema bate recorde em burrice. João Amoedo critica golpismo de governadores bolsonaristas. E União Brasil abandona o governo. Todas essas notícias agora resumidas para você começar a sua semana bem informado. E não esqueça de compartilhar. O Bolsonaro hoje descumpriu mais uma das medidas cautelares e o ministro Alexandre de Moraes disse que da próxima vez que ele desobedecesse não ia ter aviso prévio, ia direto para o cilindrão. Ele, além de aparecer falando numa rede social de uma outra pessoa que estava gravando ele falando, ele ainda teve trechos da sua fala retransmitida ao vivo num evento lá no Rio de Janeiro, enquanto ele participava por vídeo chamada. Então, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo, a PF já pode ter passado na casa dele e levado ele para ver o sol nascer quadrado. E o Marcos Duval, que ameaçou que prenderia o ministro Alexandre de Moraes após fugir para os Estados Unidos sem a permissão do ministro, pediu ao STF encarecidamente para não prendê-lo quando ele chegar ao Brasil nesta segunda, dia 4, retornando da viagem que ele fez para os Estados Unidos. Lembrando que ele assumiu publicamente em vídeo postado na sua rede social que ele é um informante dos Estados Unidos aqui no Brasil. Também vai para cadeia. Por falar em cadeia, o marido da Carla Zambelli, o coronel Aguinaldo, ele foi incluído no inquérito das fake news que tramita no STF. O amiguinho do Bolsonaro supostamente fazia parte do gabinete do ódio. E o STF incluiu no pedido de extradição aquele processo que ela está para ser julgada lá na Suprema Corte, em que ela perseguiu de forma armada um jornalista negro na véspera do segundo turno. O pai dela disse que ela está doente, que ela está muito frágil, sofrendo de desmaios e que tem mais de 10 doenças, porém não disse nenhum nome de uma doença sequer. Agora eu fico imaginando como é que a pessoa está muito frágil, sofrendo desmaio e conseguiu correr desse jeito atrás daquele jornalista. O Nicolas Ferreira ficou revoltadinho porque a Globo mostrou que o evento na Paulista flopou, teve apenas 37 mil pessoas. Por mais que seja superior às 12 mil pessoas da última vez que se reuniram na Paulista, ainda é muito aquém do que o bolsonarismo conseguiu levar de gente lá para a avenida. E aí ele chamou a Globo de patética. E em entrevista semana passada, num podcast, ele assumiu que o Bolsonaro tentou dar um golpe. Abre aspas para ele. E o cara que deu um golpe, que nem foi golpe, ele tramou e vai tomar condenação que eu acho que vai ser menos do que 40 anos. Quer dizer, Nicolas, que se eu planejar assaltar um banco e tentar fazer esse assalto e não conseguir desistir, eu tô perdoado do crime? E vocês lembram da deputada bolsonarista que usou a verba pública para fazer a harmonização facial que não serviu de nada? Pois bem, a bonita, só que não, vai ser caçada. Aliás, já foi caçada. Ela e todos esses deputados aqui bolsonaristas. E no lugar deles vai assumir no mínimo aqui 3 deputados de esquerda. Como eles não têm o que fazer, porque quem decidiu foi o STF por conta da mudança na regra do coeficiente eleitoral, eles estão ameaçando fazer greve de fome. Podem fazer. E o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, um ser humano assim nojento, ele interrompeu o discurso de uma professora em um evento da área da saúde porque ela utilizou pronomes neutros. E ele disse que na administração dele, ele não aceita a utilização desse tipo de pronome. A professora ficou constrangida e preferiu sair do evento. Disse que se ela não pudesse expressar da maneira como ela classifica a mais indicada na área da saúde, ela prefere não participar. O pessoal de Cuiabá deixou de eleger um cara preparado do PT para eleger um político que só vive de lacração nas redes sociais. E o povo tem o político que merece. Romeu Zema bateu o recorde de nível de burrice em todas as suas declarações. Ele disse que o Brasil deveria simplesmente abandonar os BRICS. Detalhe, os BRICS foram responsáveis por 42% das importações do estado no qual ele desgovernava. Eu quero só ver o agronegócio brasileiro romper com os BRICS, com a China, com a Ásia para agradar os Estados Unidos, e levar prejuízo no bolso. Eu quero ver se vocês têm coragem de fazer isso. E o João Amoedo criticou o Tarcísio, o Caiado, o Ratinho Júnior e o Zema por não se saírem em defesa do ministro Alexandre de Moraes por conta da aplicação de sanções do Donald Trump ao ministro. Diz que com medo de perder apoio dos eleitores bolsonaristas, eles optaram pela omissão. Chamou eles de covarde e que eles são incapazes de um dia presidir o Brasil. A União Brasil decidiu deixar o governo Lula e vai entregar os 2 ministérios que possui da atual gestão. O Antônio Rueda, presidente do partido, em evento da XP, criticou de maneira caluniosa e mentirosa o presidente Lula, culpando ele pelo tarifário. O Lula não
gostou nem um pouco e chamou os ministros do seu governo, que são desse partido, para uma reunião. Porém, mais vergonhoso que é o papel golpista bolsonarista do União Brasil, é esse partido utilizar dinheiro público, com fundo público, para bancar a ida de políticos do União Brasil para a Europa. Agora adivinhe para quê? Para dois eventos. O primeiro é o aniversário do presidente do partido, que será feito naquela ilha grega milionária que o Gustavo Lima comemorou seu aniversário, e o segundo para um evento político onde só vai políticos do União Brasil. Ou seja, esse evento político poderia ser muito bem feito no Brasil, mas eles colocaram fora do Brasil, na Europa, exatamente para poder justificar o motivo de bancar com o nosso dinheiro as passagens e hospedagens de todos esses políticos e familiares dele para o aniversário dele. Esse tipo de partido de político nunca deveria ter nem entrado no governo Lula. Vai tarde.